unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. E você acaba de ver uma cena cômica. Essa senhora falava basicamente para essa plateia que você vê aí, vazia como o coração e o cérebro de Jair Bolsonaro. E agora nós vamos falar aqui, nesta edição do Primeiras Notícias, do fracasso que a esquerda conseguiu impor ao bolsonarismo, que foi mentir nos Estados Unidos e foi desmascarado com requintes de crueldade. A esquerda brasileira acaba de achar o caminho para acabar com a farra profana do bolsonarismo, no Brasil e fora dele. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo e deixar o seu like. Mas os bolsonaristas não ficaram sem resposta após essa fala dessa Bia Kicis ou dessa Carla Zambelli norte-americana. Aqui um comentário divertido no Twitter do Dr. Pândigo. Nossa, que flopada, tem só um deputado americano, o Chris Smith. Que desperdício de dinheiro público. E veio a resposta de uma deputada democrata, obviamente. Above all, we should be working to advance our critical partnership with Brazil in a spirit of mutual respect. Unfortunately, the framing of this hearing, which I believe presents a distorted view of Brazilian democracy and provides a platform to those seeking to undermine it, does the opposite of that. Rather than strengthening our relationship, a hearing like this serves only to damage and undermine it. Brazil is a strong and vibrant democracy with a robust civil society and media, a multitude of political parties representing a huge political spectrum, and an electoral system that is rightly considered to be one of the most secure and rapid in the world. Pois é, aqui você viu essa senhora deputada Elvira Salazar, do Partido Republicano da Flórida, exibindo a foto de Alexandre de Moraes durante a audiência sobre liberdade de expressão e mentindo sobre o Brasil, influenciada pelo Bolsonaro, pelo deputado americano Jim Jordan e pelo deputado americano Chris Smith, todos do Partido Republicano. Mas não ficou sem resposta. Aqui, o Rogério Correia, deputado Rogério Correia, diz: e logo depois o advogado brasileiro Fábio de Sá e Silva mostrou a foto do Herzog, assassinado em plena ditadura militar por defender a liberdade de expressão. Está aqui, na mesma sessão. Tá? Então aí ele disse, é isso que eles fazem quando eles implantam o regime que eles querem implantar. Veja só, duas fotos aqui. O Eduardo Bolsonaro posta essa e o nosso amigo Rogério Correia posta essa. Os dois deputados brasileiros, a esquerda brasileira dando o combate que precisa ser dado. Os republicanos e democratas, conforme a imprensa brasileira, divergiram sobre a censura no Brasil. Assistido por deputados bolsonaristas, Chris Smith falou de graves violações. Susan Wild rebateu dizendo que brasileiros têm democracia forte e vibrante, como você viu. E o tour bolsonarista nos Estados Unidos, e isso foi denunciado em plenário do Congresso norte-americano, tem investigados pela Polícia Federal e foragidos.
Então, e tem gente caçada pelo judiciário brasileiro por tentar roubar bilhões de reais, né? Como o Deltan Condé. O fato, minha amiga, meu amigo, é que os bolsonaristas foram sumariamente desmascarados e saíram de lá com cara de bobos para uma audiência esvaziada, para a qual ninguém deu bola e na qual todos eles foram desmascarados, porque ali estava um foragido da justiça, outros investigados pelo STF, e essas pessoas que estavam lá por motivos próprios e não pela democracia do Brasil. Quem perde mais com isso é também o Elon Musk, que financiou essa palhaçada, acionou a sua bancada. Sim, gente trilionária, o segundo homem mais rico do mundo, tem a sua própria bancada no Congresso americano, não é só aqui no Brasil. E aí você vê que enquanto a Câmara dos Deputados aqui no Brasil se empenhava em articular e aprovar medidas de socorro ao Rio Grande do Sul, bolsonaristas brasileiros alinhados à extrema-direita foram mentir nos Estados Unidos e levando, minha amiga, meu amigo, essa mentira para ser desmascarada pela esquerda diante do Congresso esvaziado. Na verdade, não desmascararam porque não tinha ninguém para ver a mentira que eles contaram. Mas quem estava lá viu, e se tiver transmissão daquilo que aconteceu lá, ou a imprensa estivesse lá, vai ser informada dos fatos. Então, o que os bolsonaristas conseguiram lá foi nada. Bom, enquanto isso, vamos continuar na parte da comédia, né? O senador aliado de Bolsonaro, Jorge Seife, de Santa Catarina, que foi financiado pelo velho da Havan, né? Que doou milhões e milhões de reais para ele acima do permitido, avião, etc., e está para ser cassado, pede desculpas por ter ido ao show da Madonna. Segundo o Seife, a ida de Madonna diante da tragédia que acomete o Rio Grande do Sul decepcionou seus eleitores. Enquanto eles falavam que a Janja estava lá no show da Madonna, dançando e sambando, quem estava dançando eram os bolsonaristas, porque você não viu absolutamente nenhum político do PT, da esquerda, dançando lá na Madonna, porque estavam todos trabalhando pelo Rio Grande do Sul, menos os bolsonaristas, que tinha vários deles lá. Bom, enquanto isso, presidentes partidários voltam a discutir a PEC da anistia para aqueles que violaram as regras eleitorais. Para isso, partir para a anistia dos golpistas do 8 de janeiro, inclusive o cabeça deles, não custa nada. Com a saída de Moraes e mudança na presidência, o TSE vai ter nova correlação de forças e mira fake news nas eleições. Bom, resumindo para você isso aqui, minha amiga, meu amigo, o TSE, a partir de agora, passa a ter maioria bolsonarista. É isso mesmo. Vai ter aqui, eu vou mostrar rapidamente para você aqui a Corte Eleitoral. Você tem a Carmen Lúcia como presidente, que não é bolsonarista, ou bem ou mal ela tem a presidência, mas você tem, primeiro, Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, o terrivelmente evangélico de Bolsonaro, Raul Araújo, aquele bolsonarista que proibiu que o Lula-Palusa, o festival, falasse de política porque xingou o Bolsonaro, e essa Maria Isabel Galotti, que é vista como conservadora. Bom, ela não é exatamente bolsonarista. E aí você tem André Tavares e Floriano de Azevedo Marques, que são juízes legalistas, juízes mais confiáveis. Essa Maria Isabel Galotti fica sendo aqui o X da questão, não é? Porque ela é conservadora, mas não é necessariamente bolsonarista, mas é vista como direitinha, né?
Então, eventualmente, o bolsonarismo pode ter maioria no TSE. O Guilherme Boulos tentaram encurralá-lo com o fato dele ter alta rejeição, e ele falou o óbvio, que rejeição não significa coisa alguma, porque o Lula venceu já muitas eleições com rejeição mais alta que todo mundo, e gente com rejeição mais baixa perdeu muita eleição. Rejeição baixa significa que você não está num ambiente polarizado ou que não é muito conhecido. O efeito Madonna na estratégia de desgastar o bolsonarismo, desgastar a paz na eleição do Rio de Janeiro. O Ramagem quer usar Madonna para tentar diminuir o apoio ao Eduardo Paes, que tem uma forte dianteira em relação a ele, e o bolsonarismo no Rio está indo mal. Fez uma manifestação flopada e o Ramagem está bem atrás do Eduardo Paes, que é o candidato do Lula nas pesquisas. O Ramagem tem 31 e o Paes tem 42. E o Bernardo de Melo Franco, esse colunista do Globo, ele falou algo que eu concordo plenamente. É preciso sim politizar a tragédia climática, porque tudo isso que você está vendo tem responsáveis. O governador e o prefeito nem colocaram nos seus planos de governo a questão climática, nada contra enchentes, nada contra nada, e fica por isso mesmo, não vamos politizar, deixa eles de boa aí, né? Não está certo não. Procuradoria defende que o TSE rejeite recursos do PT e do PL e mantenha mandato de Moro. É o Ministério Público, como sempre, lavajatista, né? Supermercadistas pedem ajuda do governo para preencher mais de 350 mil vagas. Essa é uma boa notícia do país e mais tarde eu vou explicar por quê. Terra natal de Lira leva 2/3 de verba de ministério contra enchente. Bom, por fim, minha amiga, meu amigo, eu quero aqui fazer uma elegia para um amigo, um companheiro que nos deixa. É esse aqui, que está em preto e branco, o Enio Barroso, e aqui o Williams, que era o autor do Cloaca News, e são companheiros. Aqui você vê um encontro de blogueiros em 2014, que teve o Lula aqui. Esse Enio Barroso, ele é um amigo da gente aí, dos blogueiros progressistas, e ele foi sindicalista, não é? E amigo do Lula, batalhou junto com o Lula pela democracia e nos deixou. É o segundo amigo blogueiro que parte nos últimos anos. Aqui estou eu, ainda sem barba, né, bem mais jovem, 2014, 10 anos atrás. E o mundo gira, as pessoas passam, mas ele tinha uma atrofia, uma distrofia muscular progressiva, e ele passou a vida lutando contra a doença, sorrindo. Perdeu a última batalha dessa guerra sorrindo, e lá de onde ele está, deve estar sorrindo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.